Hola a todos y a todas. Les agradecemos por esta espera. Quiero que me escriben acá en el chat del costado si me están escuchando bien. Leonardo, ¿me puedes escuchar bien? Bueno, mientras tanto les cuento que que mi nombre es Carolina, no me presenté con todo este comienzo un poco confuso y con nervios, así que mi nombre es Carolina Acevedo, soy parte del equipo de Acción por la Biodiversidad. Nosotros trabajamos en la comunicación y en la educación para la defensa de la biodiversidad, de la soberanía alimentaria también, de la agroecología. Y fundamentalmente hacemos actividades de formación, tanto presenciales como virtuales, a través del Instituto de la Fuente, y también editamos y actualizamos un sitio web todos los días, que es www.biodiversidadla.org, y editamos una revista con un montón de organizaciones latinoamericanas que conformamos la Alianza Biodiversidad, que se llama Revista Biodiversidad, Sustento y Culturas. Es un placer para mí anunciar este webinario. Este webinario lo va a estar dando Leonardo Melgarejo. Se titula El avance depredador del agronegocio. Los incendios en la Amazonía brasileña determinarán el futuro de América Latina. Y les cuento que este webinario forma parte de un proyecto más amplio que estamos integrando, que es el Atlas del Agronegocio del Cono Sur. La semana pasada estuvo Fernando Frank, de Argentina, dando un webinario también sobre los cultivos transgénicos, y esta es la segunda edición de esta serie de webinarios. Les cuento que este Atlas del Agronegocio del Cono Sur va a ser una investigación colectiva que se va a estar publicando en el año que viene, en el 2020, que está acompañando la sistematización Darío Aranda, pero que cuenta con el aporte de las organizaciones de Uruguay, de Brasil, de Bolivia, de Paraguay y Argentina. Y Leonardo justamente es parte del equipo que sistematizó la parte de la situación o el avance del agronegocio y las luchas en Brasil. Les cuento, ahí te estamos escuchando, Leonardo. Sí, el micrófono está ligado ahora. ¿Puede escucharme? Sí, perfecto, Leonardo. Bienvenido. Bien, felizmente. Bueno, te estaba contando a todos los oyentes y a todos los participantes que vos sistematizaste la parte del Atlas del Agronegocio del Cono Sur de Brasil, ¿sí? Y les voy a contar algunas cuestiones operativas. Sí. Ya nos estuvimos saludando a partir del chat que está en el costado derecho de la pantalla, y los invito durante la presentación a ir haciendo consultas, preguntas, inquietudes, irnos saludando. Ustedes capaz que no las están viendo porque Lucía, que es parte del equipo de Acción por la Biodiversidad, las está moderando. Pero ustedes pueden ir dejando sus preguntas y consultas, que las vamos a ir largando a medida que la presentación avance. Otra cosa es que este video está siendo grabado, entonces vamos a mandarle este video a todos y a todas aquellas personas que se hayan inscrito en el formulario. Si hay alguien que accedió ahora a través del link, las invito a inscribirse, así después pueden recibir todos los materiales que Leonardo fue diciendo en el video, y a su vez el video de la presentación de webinario. Leonardo, entonces, pertenece a un montón de organizaciones que estamos viendo acá en la presentación. Pertenece a la campaña permanente contra los agrotóxicos y por la vida, a la Alianza por la Alimentación Adecuada y Saludable, a la Unión de Científicos Comprometidos con la Salud y la Naturaleza de América Latina, al Movimiento Ciencia Ciudadana y a la Asociación Brasilera de Agroecología. Leonardo, es un placer para mí estar presentándote, así que ahora no le robo más tiempo a la presentación y te dejo a vos. Bueno, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos. Quiero pedir excusas por la confusión acá, no soy muy habilitado a trabajar con estos métodos modernos de comunicación y por eso nos hemos atrasado un tanto. Quiero agradecer a la agrobiodiversidade por la oportunidad de mostrar acá esta síntesis que es resultado de un trabajo colectivo. Somos muchos los preocupados con la cuestión de los derechos humanos y de las implicaciones del agronegocio que ustedes llaman de agroindustria, creo que es la expresión que ustedes utilizan, para caracterizar los métodos de trabajo actuales en la agricultura con la homogeneidade das lavouras transgênicas e os impactos que isso
vem causando sobre os direitos humanos. Então, dito isto, e agradecendo também a oportunidade de haver escutado a Fernando Frank antes, que me ha permitido reequacionar o que pensava falar neste momento, vamos ao ponto. Inicialmente, creio que para que contextualizemos melhor este relato, articulando o agronegócio, os direitos humanos, os impactos do agronegócio sobre a água, as queimadas e a inexistência de fronteiras entre as, sob o ponto de vista ecológico, ambiental, e, portanto, o hecho de que as queimadas em Brasil vão afetar a todos os países da América Latina, quero inicialmente mostrar-lhes um vídeo que sintetiza esta discussão, que foi preparado por uma agência internacional acá em Brasil. Por favor, alguns minutos para, antes de empezarmos, o que eu pensava ser o ponto da discussão. O vídeo está sendo largado neste momento, foi produzido por a agência Al Jazeera. São poucos instantes de apresentação. Bueno, não estou vendo as pantallas. Sim. Por favor, a próxima pantalla nos ajuda a empezar esta discussão desde esta perspectiva de que as transformações que o vídeo demonstra em Brasil têm implicações sobre toda a América Latina. Este é o início da questão. A primeira figura mostra os gráficos de liberação de los agrotóxicos em Brasil. O pressuposto acá é que este método de trabalho da agricultura dominante com os transgênicos e dependente destes agroquímicos caracteriza de las armas lá roja. Hola, Leonardo, que se está hoy, cortando. Los 400 el crecimiento puede ser após 17. Leonardo. Porque não, 16 o que ha dado a presidência seguir. Então, de um processo que de desatização das instituições e com o Bolsonaro agora decretado onde diante claramente Raquel Carson chamou de primavera que Pedimos disculpas, ahí estamos volviendo a intentar a conectar a Leonardo. Ahí estuvimos recibiendo que no se estaba escuchando, que la voz de Leonardo aparecía cortada, creo que perdió su conexión. Nos quedamos en la tercera diapositiva, nos estabas contando eso y se empezó a cortar. Está bem. Vamos então ao próximo diapositivo. Estava contando do avanço dos agrotóxicos em Brasil e ia demonstrar uma diapositiva a seguir que trata do desaparecimento de los pájaros. Esta diapositiva caracteriza muito bem o que Raquel Carson ha postulado em seu livro La Primavera Silenciosa. Ela dizia que com o avanço de los agrotóxicos, em breve nós teríamos
en la primavera, los cantos de los pájaros, los zumbidos de los insectos. Y esto puede ser dimensionado cuantitativamente hoy. Y hay también el hecho de que existen impactos invisibles que son protegidos por acuerdos estabelecidos com base em pressupostos de alguns padrões ditos científicos, que nós entendemos como resultados da ciência de cativeiro, de alquiler, que defende estes interesses que contrariam a vida. O próximo slide mostra o que se passa em Brasil. É importante acá a coluna roja. A coluna roja mostra a evolução de los pesticidas que são evaluados em la água de consumo de los brasileiros. La água é potável, se tiene de 27, se vê em la última coluna, a la derecha, se tiene 27 pesticidas abaixo do limite máximo de resíduo considerado aceitável. Pero como vimos em la pantalla anterior, temos mais de 400 produtos liberados para uso em Brasil e evaluamos solamente 27. Então, caracteriza-se deste fato que desde 2011, essa portaria desde 2011, se amplia o leque de riscos à saúde que não são percebidos porque não existe obrigatoriedade de monitorá-los. Por que isto se dá? Porque há intento de controlar a percepção da população acerca de los riscos que o pueblo vive, e esta percepção é sustentada por grupos de pesquisadores e científicos que não têm esta preocupação de longo prazo com a saúde da população, como o próximo slide caracteriza. E nesta pantalla vemos duas coisas que são importantes. Uma é que todos os seres em formação têm sua dinâmica biológica relacionada à sucessão de eventos que se encadeiam com uma orientação que viene codificada geneticamente. E este processo de desenvolvimento de los organismos sigue uma lógica onde o organismo absorve elementos do ambiente para dar continuidade a este processo. E quando entra em contato com produtos que não existem em la natureza, e todos os agrotóxicos de síntese química não existem na natureza, e nesse processo, o relógio biológico, o processo de maturação fisiológica, e o funcionamento dos organismos se queda alterado. Entendemos que isto caracteriza, ou isto justifica boa parte dos problemas que temos hoje, e talvez mais simples de perceber seja o hecho de que o câncer hoje não é problema de los viejos. Existem hospitais especializados em oncologia infantil, porque existem deformações, desestruturações, alterações nos processos de desenvolvimento que decorrem do contato com os seres desde o início de sua vida com esses produtos que se associam ao agronegócio como necessários à sua guerra contra a natureza. A figura de la derecha mostra alunos de agronomia em Brasil, del curso de agronomia, muito orgulhosos, com umas camisetas onde diz menos amor, mais glifosato, por favor. E eles fazem uma propaganda contra a vida porque creem que estão fazendo algo que é do interesse da sociedade. São pessoas que estão induzidas a razonar de maneira contrária a seus próprios interesses. Há debate de narrativas, de interpretações do mundo. Hasta poucos séculos atrás se estabeleceu que o desenvolvimento da humanidade dependia do desenvolvimento da autocrítica e do pensamento sustentado por racionamentos construtivos. A máxima era pienso, logo existo. E hoje a máxima é creo, portanto é verdade. Isto significa que jovens como estes de la agronomia estão abrindo mão da autocrítica e do racionamento próprio. Se traduz isso em desejo de inclusão em grupos que aumentem sua possibilidade de aceitação por el capital e de inclusão em grupos de mercancias onde eles mesmos são mercancias. As implicações deste creo logo é verdade
estão relacionadas ao hecho de que se cria uma mitologia acerca da realidade que obscurece a realidade e que acaba com o conceito de solidariedade, que é a base do desenvolvimento humano. Em la próxima pantalla, por favor. Nessa pantalla vemos este debate entre os direitos humanos e o agronegócio em mapas de Brasil estabelecidos pela doutora Larissa Bombardi. Ela mostra que no Brasil, por exemplo, os casos de intoxicação estão associados ao hecho de que as monoculturas de soja, algodão, maíz e cana-de-açúcar são responsáveis por 80% de los agrotóxicos usados em Brasil. E estas intoxicações também estão associadas ao hecho que em Brasil os limites considerados toleráveis de, por exemplo, o glifosato, que é o agrotóxico de uso mais comum em todos os nossos continentes, acá em Brasil tem uma tolerância 5.000 vezes maior em la água do que o limite máximo em Europa. E 200 vezes mais amplo em la soja do que la soja em Europa, o que nos permite ver nesses dois mapas coisas interessantes. No mapa de esquerda, os círculos rojos mostram a concentração de casos de intoxicação de agrotóxico em Brasil. Este mapa está associado ao hecho de que entre 2007 e 2015 houveram registros de 25.000 casos de intoxicação com agrotóxicos. Pero há estimativas que dizem que para cada número de pessoa intoxicada, existem outros 50 casos que não vêm a público, que não são relatados, e que, em verdade, haveria um índice de intoxicação em Brasil de 50 casos registrados por dia, o que implicaria em cerca de 500 casos registrados por dia. Isto se diferencia em el país conforme o tamanho de los círculos, de tal maneira que em São Paulo seriam 3.700 casos registrados e em Ceará, arriba no mapa, seriam cerca de 1.086 casos registrados. Pero com a deficiência de registro, o que se percebe realmente são os casos associados a suicídio. Então, em Ceará, 2.086 registros de intoxicação com agrotóxicos, 79%, 861 casos seriam de tentativas de suicídio. O que significa que temos uma bomba de tempo disponível à população que não tem segurança nem compreensão acerca do que significam esses produtos. O mapa de la derecha, com os círculos rojos, mostram o hecho de intoxicações por agrotóxicos com bebês. É importante ter em vista que o que a agroindústria disse é que os casos de intoxicação são culpa de los próprios usuários, que não tomam as precauções. Pero temos este mapa que mostra os bebês que são intoxicados no pecho de la madre por el leite, por la roupa que é lavada em la água e assim por adelante. O impacto sobre o futuro pode ser visto também pelo fato, por el hecho de que de los 25.000 casos de intoxicação, 25% correspondiam a jovens com menos de 19 anos, o que implica em aquela alteração no relógio biológico que deve ser evitada. A questão, veamos no próximo slide, é que há uma simplificação da força vital da natureza que exige diferenciação. O hecho acá é que, com o desenvolvimento da vida, existe um processo de especialização que leva à diferenciação ao natural. A centena de milhares de tipos de insetos caracteriza que alguns são mais especializados em algumas atividades que outras. Da mesma maneira, a diferenciação de espécies de maíz implica em diferenciação de qualidades, o que nos permite supor que a opção de substituir a diversidade por uma única característica contraria a natureza de diversas formas. Uma, que não existe no planeta espaço alguno onde uma única espécie seja dominante. A regra é de combinação e de utilização de ciclos de composição para melhor aproveitamento das condições de vida. E a outra é que esta diferenciação responde a impulsos vitais que não compreendemos bem, pero que têm sua lógica no processo como todo. Portanto, a substituição
da especialização pelo mono caracteriza aquilo que Raquel Carson apontava como um encaminhamento contra a vida, caracterizada na Primavera Silenciosa. O próximo mostra que a redução qualitativa e quantitativa das possibilidades de vida segue opções tomadas por los hombres. Esta figura arriba mostra um espaço territorial de 73 milhões de hectares em Brasil. É como a soma entre a área de Alemanha e Itália. É um espaço onde a desarticulação do território caracteriza uma legitimação de um novo processo de colonialismo que está avançando em toda a América. E nesse espaço particularmente, que chamamos de Mato Piba, temos a união dos estados de Brasil, de Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia. Estão involucrados aí 40 unidades de conservação, 35 terras indígenas e 781 assentamentos de reforma agrária, o que corresponde a uma área de 324 mil estabelecimentos de agricultores pequenos, que se pretende transformar todo em uma grande e única lavoura de soja. Naturalmente, esta mudança obrigará a uma transformação de modos de vida que são importantes para a resiliência da economia, da sociedade e da compreensão que temos do que é o Estado. Políticas de Estados que levam ao Mato Piba são responsáveis pelo que acontece hoje, chegamos ao ponto de nossa discussão, em la queimada da Amazônia. Abaixo, nessa figura, temos alguns links que permitem examinar melhor o Mato Piba em si, pero ele apenas caracteriza algo que vem acontecendo em toda a América Latina como um hecho planejado por el Estado e sustentado por uma ciência que nos parece pouco comprometida com o desenvolvimento humano. El próximo. Bueno, así que con estas visiones de simplificación, el Brasil se desindustrializa. Y se desindustrializando, perde resiliencia econômica, perde resiliencia social. Em Brasil, as medidas e sinalizações que são apontadas desde o início do governo Bolsonaro aceleram este processo. E nessa pantalla temos algumas informações que decorrem de manifestação do próprio presidente da República. Por exemplo, ele, logo que assumiu, intentou extinguir o Ministério de Desenvolvimento Agrário. E apontou também para a importância de explorar terras minerais em terras indígenas e passar a Fundação Nacional de Apoio aos Indígenas ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Colocar, como dizia um político importante no Brasil, a raposa a cuidar do galinheiro, se chama, botar um perro del mato a cuidar de los pollos. Ele ha afirmado também que o país deveria deixar a trabalhar a los empresários, a los empreendedores, e que o Instituto Brasileiro de Apoio ao Meio Ambiente era uma indústria de las multas e que impedia este desenvolvimento. E que a proteção do meio ambiente coloca obstáculos e que só há um povo brasileiro, que os indígenas não são povos distintos com sua autonomia e que, portanto, não deveriam receber centímetro a mais de terra. Em outras palavras, que o discurso ambiental era uma forma de introduzir o comunismo e que o calentamento global seria um invento marxista para impedir o desenvolvimento do Brasil. Como medidas práticas, ele transfere o Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e cria um sistema de alerta que informa sobre os lugares onde se deve realizar inspeção de crimes ambientais e também reduz o número de multas sobre impactos ambientais, além de proibir a destruição das máquinas capturadas em crimes ambientais em áreas distantes de los territórios intensamente poblados. Recorta o pressuposto de um programa que preveniu fogo, retira 187 milhões de reais do Ministério do Meio Ambiente e hace caso omisso de los alertas do sistema de vigilância que informam onde se produzem os incêndios e onde se produzirão os foques
de queimada nos próximos momentos, porque primeiro se derruba a floresta e depois se inicia o fogo. Bueno, a deflorestação com isso cresce 88% em comparação com o mesmo período do ano anterior. E no mês seguinte de julho, 278% de crescimento em comparação com o ano anterior. E neste momento, Alemanha e Noruega suspendem as contribuições ao Fundo da Amazônia. E o presidente diz que o Brasil não necessita desse dinheiro, que tem muito a ensinar ao mundo sobre os temas ambientais e que a Noruega vai ajudar a la reflorestação de Alemanha, se lo querem. Então, com tudo isso, em 10 de agosto de 10 de agosto de 2019, se anuncia o Dia del Fuego. Em conversações capturadas por a Polícia Federal, se identificam que grupos de empresários rurais estão planeando fazer uma crise de hecho para que se possibilite atendimento a seus interesses de ocupação de áreas indígenas, de áreas de reservas florestais e de áreas protegidas. E o próximo slide mostra o que ocorreu em função destas sinalizações do governo Bolsonaro. Esta é uma fotografia aérea e os pontos rojos mostram os pontos de queimada. 71 focos de incêndio a mais que em 2018, nesse primeiro período, cerca de 6,8 mil quilômetros quadrados desmatados. As fotografias aéreas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais foram contestadas por el presidente com uma medida muito simplificada. Ha dicho, el diretor desta instituição é contra o governo e lo demitiu. E tentou ocultar as informações como estas que veremos a seguir. Em 20 de agosto, a fumaça das queimadas ha estendido esta figura que já havia sido mostrada no vídeo de Al Jazeera, que caracteriza descenso de vapor e fumaça do norte do Brasil, de Amazônia, hasta o sul, passando por parte da Argentina, parte do Uruguai. A próxima figura também trata disto. Estamos diante de rio de fumaça que obscurece Uruguai, a capital uruguaia e o litoral do Mar del Plata. A figura de abaixo mostra o que é importante lembrar, que o fogo em uma floresta produz temperaturas tão altas que o banco de semillas abaixo do suelo também se queda destruído, o que implica em la impossibilidade de retomar o padrão original. O incêndio da floresta caracteriza uma espécie de ecocídio que não admite retorno. A multiplicidade de espécies especializadas em função de sua diferenciação não pode jamais retornar. E quando este impacto é orientado por el Estado, temos que ver o que está por trás dessa argumentação. O Estado disse, essa figura mostra em la esquerda aquelas colunas. Arriba nós temos o número de dias sem chuva. Se percebe que há volume maior de dias sem chuva entre nos anos 2018 e no período anterior do que nos anos 2019. Então, a sequia foi maior no outro ano. E abaixo o número de focos de queimada, mostrando que, em que pese o número de dias sem chuvas tenha sido muito maior em 2016 a 2018, o número de queimadas agora foi muito superior ao ocorrido em aquela época. Isto descaracteriza o argumento de que as queimadas decorrem da sequia e demonstra que houve forçamento de queimadas neste ano. E na figura da direita, a curva mostra que desde 2013 havia uma redução da tendência de incêndios, da tendência de queimadas, fruto de políticas que lo desestimulavam. E agora, no inverso, nas colunas em azul abaixo, agora, no inverso, temos grande salto de incêndios florestais. Mais uma vez, reafirmando o hecho de que se trata de uma política deliberada que tem objetivos concretos. O pior está por vir, esta é a questão. E o pior está por vir, estendendo o drama brasileiro para a América Latina, como veremos a seguir. Mirem que esta figura
caracteriza uma espécie de, chamamos de lecho de rio. É como um canal por donde, em la esquerda, a fumaça desce da Amazônia ao sul, e na figura de satélite à la derecha mostra o trajeto del calor, o trajeto de gás carbônico e o trajeto de lo que resulta de las queimadas en la Amazônia. O pressuposto acá é que isto é como uma calha de um rio, uma calha de um rio aéreo, que da mesma forma que transporta a fumaça e transporta o calor, transporta a água quando não existem as queimadas. A próxima figura trata de um estudo do Dr. Carlos Nobre, que disse que, o que ilustra essa imagem, o vapor d'água obtenido da evaporação das águas do oceano e dos grandes lagos, ele caminha em direção ao continente e, sobre a Amazônia, entra em contato com vapores, com olores, com substâncias emanadas da respiração das árvores. E estas partículas provocam uma condensação tão grande que como que um rio de nuvens é empurrado hasta o sul. As estimativas são de que a Amazônia, através desses rios aéreos que inundam o sul da América Latina, transfere cerca de 20 milhões de litros por hora, mais do que os 17 milhões que jogam no oceano por su lecho normal. O que se caracteriza acá é que estes rios aéreos tendem a ser destruídos por la Amazônia. E a figura desta concepção teórica de Carlos Nobre com o lecho de las fotografias aéreas é muito coincidente. Temos, de fato, uma demonstração de que a chuva que desce da Amazônia corresponde ao humo que desce da Amazônia queimada neste período. Temos, então, uma possibilidade de um impacto global sobre a América Latina que é bem caracterizado na próxima figura. A supressão de los rios aéreos na Amazônia tende a alimentar uma condição natural que estabelece, nesta mesma latitude do planeta, a presença do deserto de Atacama no Chile, do deserto da Namíbia na África e do deserto da Austrália. Em la hipótese de Carlos Nobre, não temos um deserto nesta área verde e que é a mais rica da América do Sul, que vai de Corumbá hasta Montevideo, Buenos Aires, porque a Amazônia lo permite. Lo permite aí o estabelecimento de um quadrilátero afortunado, irrigado por estes rios que vêm da Amazônia. A hipótese no momento é que se mais 5% da Amazônia vier a ser destruído, estes rios tenderão a desaparecer. Iniciará um processo de savanização, é dizer, de transformação da floresta em áreas de cerrado, ou em áreas de cerrado um pouco mais fechadas, pero sem possibilidade de fazer essa transferência de água. A calha dos rios aéreos, ela é algo que deve ser preservada entre todos nós por motivos de solidariedade e mesmo de interesse, porque o próprio agronegócio se quedará muito prejudicado em la Argentina. A possibilidade de estabelecer e manter a República de la Soja quedará limitada se não tomar medidas concretas para evitar o que vem acontecendo e para impedir que este processo de colonização moderna se estenda. E existem alternativas para isso. Vejamos o próximo. De um lado, o argumento acá é que o mundo se ha percebido do que se passa acá e que as perdas serão difíceis de serem equiparadas ou recuperadas, não apenas sobre o ponto de vista do aquecimento global, não apenas sobre o ponto de vista do desaparecimento das riquezas que não conhecemos, também sobre o ponto de vista das crises socioeconômicas que acontecerão nesta região, que é uma delas que sustenta as possibilidades de desenvolvimento do futuro. Então, o próximo, por favor. Bueno, então, os processos de domínio que estabelecem esta
esta nova era, são caracterizados como processos de destruição da solidariedade. E em los livros que tratam do tema das guerras híbridas, que discutem o que se passa em Venezuela, o que se passa em Colômbia, o que se passa em Bolívia e em Brasil, estabelecem que no tempo moderno o capital se ha percebido de que não necessita realizar invasões militares, que basta destruir as instituições democráticas, esvaziando seus conteúdos, esvaziando a confiança que as pessoas têm em las instituições. E isto permite o ascenso de lideranças que se propõem como homens fortes e que vão tomar conta de lo todo como um gran papá. E, do outro lado, existem livros como este de abaixo, Testemunhos da Utopia, que discutem outras possibilidades para enfrentar as guerras híbridas. Esses dois livros são publicações da Via Campesina em Brasília, através da expressão popular, podem ser obtenidos por la internet. Nel de arriba se discute essa destruição da solidariedade e a forma como ela pode ser obtenida, acabando com a autocrítica, elevando as pessoas com base em la disponibilidade de meios de comunicação que permitem induzir perspectivas que contrariam os interesses e os direitos humanos. Bueno, no livro de abaixo, El Testemunhos de la Utopia, o Papa Francisco afirma, entre outras coisas, que vivemos um momento de crise ética e moral, e que essa crise ética e moral decorre do hecho de que se ha perdido a possibilidade de respeito e admiração por los muy jóvenes e por los mais viejos, porque eles são pouco produtivos sob o ponto de vista econômico, embora garantam o futuro e garantam a sustentação e ligação entre o presente e o passado, não são produtivos e por isso são descartáveis. E que isto caracteriza uma ausência de solidariedade que é fundamental para o desenvolvimento humano. Angela Davis discute nesse mesmo livro isso desde a perspectiva de los pueblos de origem africana, de los pueblos que são discriminados por el racismo por la cor de la pele. E ela afirma que que o importante não é ascender, e sim ascender junto. É para cima e para arriba no todo. E Pepe Mujica, o presidente do Uruguai, também sustenta essa questão de que devemos rediscutir o conceito de riqueza, que é rico quem tem amigos, que é rico quem participa de grupo, que é rico quem detém objetivos comuns e solidários com outras pessoas, que é pobre quem passa a vida a acumular bugigangas. E bueno, encerra Hugo Chávez mencionando que esta questão da solidariedade deve ser vista sob o ponto de vista internacionalista, que devemos estabelecer solidariedade entre as nações. Este é o ponto que nos permite discutir as queimadas, porque se não houver uma solidariedade dos demais em defesa de los pueblos tradicionais de Brasil, que estão tentando defender a Amazônia, os danos se estenderão a los demás. Esta questão extrapola as fronteiras políticas. Se trata da necessidade de enfrentarmos de maneira conjunta uma dificuldade e um problema que será de todos crescentemente nos próximos anos. A queima da Amazônia é sinal de avanço exagerado dos interesses privados e de curto prazo sobre os interesses coletivos e de longo prazo, que deve ser barrado de maneira solidária, envolvendo grupos de articulação na América. A próxima slide caracteriza exemplos de sucesso nesse sentido. Em Brasília ocorre a chamada Marcha das Margaridas, que é um evento que homenageia uma liderança, uma mulher liderança rural que foi assassinada no final dos anos 80. Então, este ano, cerca de 100 mil mulheres andaram em Brasília pedindo políticas para a agroecologia, políticas para a qualidade de vida, pedindo apoio aos pueblos indígenas e tradicionais, pedindo respeito às diferenças e pedindo preocupação com o futuro. Trata-se de algo que ilustra o hecho
de que, como hablan los hermanos de Bolivia y de México, la tierra es madre y debe ser defendida con amor. Como ilustran las religiones todas que existen en el mundo, que la agua es femenina y la agua y la tierra deben ser defendidas como las madres deben ser defendidas, porque las madres percebem lo que está ocorrendo em uma visão de longo prazo. Para encerrar esta discussão, quero apresentar algumas informações sobre onde buscar detalhes adicionais para as discussões. Este é um livro, acesso a um link que permite examinar La dança de las aguas de la lluvia por el Dr. Carlos Nobre, que estabeleceu este conceito de rios aéreos em conversa com, mais abaixo, em conversa com Ricardo Abramovay, um professor da USP, temos outras avaliações sobre o mesmo tema, para que vocês possam mirar com mais calma. E acá um conjunto de links de acesso a fotografias aéreas de Amazônia e imagens de satélite que caracterizam essa discussão que he tentado apresentar, pero com números. E há também uma descrição das perdas econômicas que levam em conta não somente a emissão de gás carbônico, a queima de ativos, como também a redução de produção econômica e riscos e demandas em tratamentos hospitalares e redução dos serviços ecossistêmicos. No caso de uma reserva ambiental no Acre, reserva Chico Mendes, a estimativa de perdas é de $200 milhões nos incêndios desse período, 980 milhões de reais, o que caracteriza a miopia de estimular plantações de soja, plantações de monocultivo, que dependem do uso de agrotóxicos, que envenenam a água, que comprometem a qualidade de vida e o desenvolvimento de adolescentes, de jovens, de bebês, com interesses de curto prazo, que não sabemos a quem servem, mas sabemos a quem prejudicam, e prejudicam a todos nós outros. Este processo de discussão merece a atenção de todos, e por isso quero agradecer à biodiversidade por a oportunidade de trazer essa discussão que desenvolvemos acá no grupo de lo qual sou parte. Muitas graças. Muchas gracias, Leonardo. Te invito a tomar un vasito de agua, a descansar un poquito de toda esta presentación, excelente presentación. Quiero saludar a un montón de gente que está participando. Hay gente que está participando de Río Grande, Brasil, de Cerro Azul, Misiones, Argentina, también de la provincia de Buenos Aires, Argentina, de Porto Alegre, de Chaco, Argentina. Bueno, muchas gracias por estar acá presentes, por escucharnos. Leonardo, muchas gracias. Les invito a cada uno y a cada una a ir haciendo preguntas a Leonardo sobre la presentación. Recordó ahí Lucía que esta presentación está siendo grabada y que después se va a estar enviando a sus mails esta presentación y todos los materiales que Leonardo fue nombrando. Así ustedes después también pueden hacer una lectura un poco más despacio y viendo los materiales optativos que Leonardo fue ofreciendo. Si quieren, vamos habilitando las preguntas, Leonardo. Yo te las voy leyendo y vos las vas respondiendo, ¿te parece? Parece bien. Perfecto. Gracias. La primera pregunta da cuenta de los agrotóxicos y las intoxicaciones que nombraste en las primeras diapositivas. Y Victoria nos pregunta, por cada caso registrado, ¿se tiene registro de cuántos están no denunciados? Sim. As estimativas oficiais são de 50 casos para cada registro confirmado. Embora exista uma determinação de que a suspeita seja registrada como caso, os números oficiais apontam algo nesse sentido. É por isso que a cada 10 casos por hora temos uma estimativa de que sejam 500 casos e não 10. 10 casos por dia seriam 500 casos por dia efetivos. Para 10 casos de registro, ¿sí? Muchas gracias. Acá Ailín Castro pregunta,
¿Cuáles han sido las consecuencias en las crisis del Amazonas, en la crisis del incendio de este año, en donde Bolsonaro indicaba que eran los indígenas y las organizaciones ambientales los protagonistas de los incendios? Bom, estas manifestações intempestivas e pouco reflexionadas do presidente da República servem para que ele perca aún mais credibilidade, porque não é razonável que os indígenas queimem suas próprias casas desta maneira, e também não seria possível que as agências de aporte de recursos de defesa à Amazônia lo hiciessem. Principalmente, isto contraria o hecho de que pecuaristas han articulado entre ellos el Día del Fuego, lo que está confirmado. Esta foi uma proposição de interessados em la queima, interessados em ocupar el território, em uma lógica que segue o seguinte razonamento. Em primeiro, se retiram del território as árvores mais valiosas. Em segundo, se queima lo que restou. E depois avança o pasto para a utilização de ganado. E acima de esto, la soya ou el eucalipto. E por último, la extração de los minerales. E as áreas indígenas são apontadas como reservas importantes de minerales. É por isso que o avanço de los interesses del capital tiene como destino a ocupação de aquelas terras. Não há interesse de las organizações não governamentais e dos indígenas em realizar o que está ocorrendo agora, e uma das evidências de isso é que jamais ha ocorrido antes de que um presidente da República lo estimulasse. Muchas gracias. Acá Richard nos saluda desde Uruguay. Ingrid dice muchas gracias Leonardo y Acvio por la exposición. Y Marcelo dice gracias Leonardo, muy interesante de lo de los ríos aéreos, la naturaleza pasa por encima de las fronteras políticas. Y acá Richard hace una pregunta. ¿Qué continuidades y rupturas encuentran las políticas públicas respecto al modelo de desarrollo hegemónico? Me refiero a la actualidad con respecto a los años anteriores. De un lado, el agronegócio ha dominado todos los gobiernos de Brasil desde siempre. En los gobiernos Lula-Dilma, lo que ocurría era un establecimiento de algún proceso de enfrentamento e apoio a la organización de las populaciones en defensa de sus intereses. Pero el agronegócio siempre ha estado en el ministerio más importante del país. La gran distinção de agora é que agora não há mais freio algum. Agora não há mais pudor algum. Agora, o controle de seus interesses não tem objeções dentro do governo. Então, respondendo objetivamente, se houve uma inflexão, não. Houve uma grande aceleração. E uma aceleração desmedida, que agora nos ameaça a todos. E que deve ser freada com a suspensão del processo que ha levado em primeiro momento ao impeachment da presidente Dilma, em segundo momento à la prisão do presidente Lula e agora à eleição do presidente Bolsonaro, que não tem rejeição, restrição alguma a estes processos de transformação do país numa grande república exportadora de bens de pouco valor, como hemos sido no passado, no ciclo da cana, no ciclo da borracha. Borracha é como se diz? Caucho? Sim, o ciclo do caucho, da cana, do ouro, do pau-brasil. Uma região de retirada de riquezas. O que se passou em Bolívia com a plata é o que se passa em Brasil agora com a soja. Muchas gracias, clarísimo. Rosa del Valle dice, muchas gracias desde Catamarca, Argentina, al noroeste y en los pies de los Andes. Saludamos a quienes nos reconocemos, hijas e hijos de la madre Pachamama. Gracias, Rosa. Y Edgardo González nos pregunta, en casos como el Día del Fuego, ¿hay avances en materia penal contra estos sujetos? Parece que el radialista que ha denunciado el Día de Fuego hoy está protecionado por la Policía Federal. E que não há culpados por el fuego nem por el Dia del Fuego. Os processos se arrastam muito lentamente em la identificação, embora
é que existam apuntes de nomes e apuntes de endereços de internet que hicieron esta articulação. Não há interesse em punição, a que parece. Está bien. Rosa del Valle nos pregunta, ¿qué relación habría entre el agronegocio y la minería a gran escala, además de ser actividades extractivas? Há processo de sequenciamento. É uma lógica de ocupação sequencial. Em primeiro, se retiram as possibilidades de riqueza da camada superficial do suelo. E no segundo, quando essas possibilidades de riqueza se quedam exauridas, se parte para o aproveitamento do subsuelo. Então, é uma coerência de rapina, não necessariamente articulada de maneira direta, porque enquanto o agronegócio avança sucessivamente de espaço em espaço e está agora diante da fronteira da Amazônia, a exploração mineral retoma estas áreas depois que o custo de oportunidade de los serviços de agropecuária e agricultura não mais lo justificam. Então, agora, em Rio Grande do Sul, Brasil, uma das áreas mais desenvolvidas do agronegócio, temos 400 processos de mineração em andamento. Em la Amazônia, ocorrerá da mesma forma. O processo é de, vamos imaginar, de lunização, de transformação de área tão biodiversa como é a Amazônia em espaços vazios lunares após a extração dos minerais que estão abaixo da terra. Muchas gracias. A ver. Tony Phillips dice, Leonardo, en Europa y menos en Norteamérica, los grupos están bastante enfocados en daños a los bosques tropicales amazónicos en Brasil y otros países. ¿Cuán importante va a ser la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur? Imaginamos que o Tratado de Livre Comércio ha de estabelecer salvaguardas para a proteção do ambiente. E contamos com isto, contamos com esta espécie de solidariedade para a preservação de algo que é do interesse de todos, como a casa comum, como habla o Papa Francisco. Então, esperamos que as ameaças que hacen alguns dos países da Europa em não ratificar o tratado permita que sua ratificação seja estabelecida com base em salvaguardas de proteção. Contamos com isto. Acá Richard hace un comentario y dice, qué bueno que se instale nuevamente este tema en las distintas agendas de la región. Hay que seguir, llevarlos a los centros educativos, a las organizaciones sociales y buscar instalarlo políticamente, y te felicita por la gran exposición. Acá hay otro comentario, dice, de Marcelo Mestres, Leonardo, ¿existen alianzas? Es una pregunta, perdón. Leonardo, ¿existen alianzas entre los movimientos populares y las comunidades indígenas para resistir este avance del agronegocio en sus tierras? Sim, e é crescente este procedimento, porque é crescente a consciência de que necessitamos de todas as diferenciações e que o processo de homogeneização em andamento no Brasil não é de interesse. De hecho, uma das afirmativas, a organização mais forte que há em Brasil, de los pueblos no urbanos, é a Via Campesina. E a Via Campesina, desde muito temprano, ha manifestado sua solidariedade em defesa dos pueblos indígenas. E nisto está acompanhada por organizações urbanas também. Esta discussão, ela diz respeito ao hecho de que necessitamos de respeito às diferenças para que possamos retomar um processo de desenvolvimento que aproveite, que utilize nossas vantagens comparativas que resultam da diversidade, da biodiversidade, da sociodiversidade, da diversidade cultural e assim por adiante. Os indígenas são a bandeira mais marcante, mais importante que temos. Então, há que defendê-los para poder defender os demais. Muchas gracias, Leonardo. Estamos por cerrar, estamos llegando a la hora. No sé si alguna persona quiere preguntar algo, comentar algo, así intercambiamos con Leonardo.
Acá Gloria San Martino dice, muchas gracias Leonardo, me parece muy interesante tu perspectiva de ver esta catástrofe en el marco de esta nueva premisa del creo y por tanto existo y lo del vaciamiento de la democracia, aunque ahora relativo dado a que la región arde. ¿Qué vías ves para desarmar estas nuevas tendencias? Te pregunta Gloria. Creo que la imagen de la marcha de las Margaridas en Brasil ilustra la vía que tenemos, que tiene dos perspectivas. Una, de que devemos apoiar os grupos que hacen lo que estén fazendo de positivo en esta perspectiva de solidariedad. E segundo, que estamos no rumo certo e somos maioria. E que devemos estimular a liderança de las mujeres, porque esta liderança não tem objeção de parte alguna. É uma liderança que se associa a la discussão de la tierra madre e que vai por el caminho correto. Creio que esto es lo que podemos fazer, estimular e apoiar estes movimentos. E, se possível, criar mais espaços como esse de biodiversidade para que os grupos possam se conhecer melhor e verificar os problemas que tão comuns são. Muchas gracias, Leonardo. Fue un placer para mí acompañarte en esta presentación. Pido disculpas a todas aquellas y aquellas personas que se tuvieron que ir por los problemas técnicos, pero la verdad que fue un espacio súper bonito. Acá, Rosa del Valle nos pregunta, ¿cuándo va a ser la próxima conferencia? Muchas gracias a Leonardo y al equipo de Acción por la Biodiversidad. Les cuento que este proyecto del Atlas del Agronegocio va a estar publicado el año que viene y en el marco de ese mismo proyecto hay nuevos webinarios, así que vamos a estar contándoles las nuevas novedades el año que viene. Así que el año que viene resérvense algunos días, después vamos a estar circulando la información. Bueno, y nos vamos despidiendo, hay un montón de saludos, muchas gracias Leonardo y Acbio, dice Marina, Ana Rolón dice gracias, Miriam Aloe también agradece. Leonardo, no sé si querés hacer una reflexión final y vamos finalizando este webinario. Muchas gracias por acompañarnos y de superar los errores técnicos. Bueno, quero agradecer a tantos amigos e amigas que estavam assim, acompanhando e que se manifestaram, agradecer esta oportunidade da ação da biodiversidade para meu grupo de trabalho e nos colocamos à disposição, estamos todos no mesmo barco e que não se vai afundar. Vamos em frente. Grande abraço a todos. Muchas gracias. Vamos a estar mandando todos los materiales en las próximas horas, así que tengan buenas tardes. Buenas tardes.